Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Muito boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Boa tarde não, boa noite já, né? Vão falando aqui no chat de onde vocês estão assistindo, né? Já já a gente vai começar a aula, só esperar os coleguinhas entrarem aqui, vamos esperar só mais um minutinho e a gente já começa a nossa aula. Bom, pessoal, então vamos lá. Primeiro vamos aos recadinhos. Não esqueçam da lista de presença, que é de suma importância para que a gente consiga controlar quem está assistindo, né, e melhorar também nossas aulas ao vivo cada vez mais. E, pessoal, a aula que eu vou passar, ela já está gravada, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou acompanhando e vou respondendo aqui pelo chat, ok? Então não hesitem em perguntar. Antes de eu passar a aula para vocês, né, que está gravada, eu queria dar uma introduçãozinha ao design criativo, né, a disciplina. Então, a disciplina de design criativo, ela é uma disciplina que vai além das simples soluções funcionais ali. Ela busca se conectar com as emoções, as inspirações, né, ali na sua essência. Então, o design criativo ele é uma jornada de exploração e experimentação, onde as ideias inovadoras e essas visões únicas de cada um, elas vão ganhar vida através de forma, de cores, né, das texturas e dos conceitos. Então, nessa disciplina, né, vocês estudantes serão convidados a mergulhar em um mundo de possibilidades, né? Então, onde a imaginação de vocês vai ser o único limite, certo? Então, pessoal, ao longo da disciplina, vocês irão explorar as diferentes facetas do design criativo, né? Desde os princípios básicos até as técnicas mais avançadas de expressão visual, né? Então, o objetivo é oferecer, né, não apenas as habilidades técnicas, mas também uma mentalidade mais aberta, mais inquisitiva, né, que permita vocês enfrentar desafios criativos, né, com confiança e originalidade. Então é isso, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula ao vivo. Eu vou dar início aqui à aula do professor. Qualquer dúvida
é só entrar em contato aqui que a gente vai tirando as dúvidas de vocês, ok? Olá, aluno! Seja bem-vindo ao estudo de caso da disciplina de Design Criativo. Vamos entender um pouquinho do universo dos mood boards? Então, a nossa proposta para estudo de caso é entender como desenvolver um mood board, desenvolvendo um mood board. Então, vamos lá. O mood board ele vai ser essa ferramenta criativa de organização visual. É onde eu coloco os referenciais estéticos que eu seleciono para o meu projeto. A partir dessa organização visual, com esses referenciais estéticos que eu pesquisei para atender aquele objetivo que eu tenho com o meu projeto, atender aquela demanda que me foi passada pelo cliente, eu crio esse mood board. E você pode se perguntar, professor, o mood board ele tem só imagens? Não, o mood board pode ter imagens, ele pode ter imagens e palavras, ele pode ter imagens e materiais. Então o mood board é uma organização visual que pode apresentar então, basicamente, os referenciais estéticos que você vai usar no seu projeto, tá certo? E você pode colocar sim palavras-chave justamente para poder enfatizar essa referência que você está criando, organizando ali, tá certo? Ele vai ser esse levantamento de referências, como eu disse, podem ser referências visuais, em termos de inspirações, um movimento artístico, um período histórico, uma determinada cultura ou etnia. E pode ser também essas referências de materiais, o tipo de textura, o número da cor, quais são as cores que eu vou usar, quais são as texturas que eu vou usar. Então a gente pode trabalhar com várias nuances de mood board, ok? Ah lá, como eu disse para vocês, são vários os tipos. Podem ser inspiracionais, podem ser técnicos, podem envolver materiais. Então, é uma ferramenta onde a gente coloca essas informações para poder deixar claro quais são as inspirações, quais são as referências estéticas desse projeto, tá certo? No caso do design de interiores da área de arquitetura, o mood board também é chamado de estudo de correlatos. É quando eu coloco materiais similares, itens que são parecidos com aqueles que eu vou utilizar no projeto. Então, quando a gente pensa num ambiente, por exemplo, então vamos pegar esse primeiro mood board aqui. É um ambiente onde eu tenho ou posso utilizar esses materiais e texturas. O granilite, o tom avermelhado combinado com um tom rosa, em texturas diferentes, uma palha que eu posso usar no mobiliário. Também quero ter algo verde nesse projeto, é importante, eu coloco. Então esse mood board ele é mais conceitual, né? E ele apresenta materiais que eu vou utilizar nesses meus projetos, ok? No caso do design de interiores e da arquitetura, o mood board ele pode ser envolver e apresentar materiais do projeto como um todo ou de ambientes desse projeto, né, a partir do briefing que você vai ter para cada um. Então pense numa casa, né, a casa, quem vive nessa casa? É uma família de 4 pessoas, o casal, né, o marido e a mulher e um casal de filhos. Opa, então peraí, eu vou ter as áreas comuns da casa, que podem ter uma determinada estética, e para cada filho eu já tenho gostos e preferências diferentes. Posso pensar em mais 2 mood boards. Para o casal também, eu escuto esse casal, pesquiso, e faço essa entrevista com eles para levantar essas informações. Quais são essas informações? O briefing. Eu construo esse briefing e aí eu penso os mood boards para cada um dos espaços dessa residência. Como eu disse para vocês, pode ser um mood board conceitual ou pode ser um mood board que vai ter justamente os materiais. Então aqui no caso, para as áreas molhadas de uma casa, né, seja uma cozinha ou um banheiro, quais são os tipos de materiais que eu vou usar, a pastilha que eu vou utilizar, a louça que eu vou utilizar, quais são os metais que vão ser utilizados, né, para torneira, para registro, enfim. Essas referências que eu organizo no mood board para a área de design de interiores e para a área de arquitetura, tá certo? No caso do design de produto, o mood board ele é um painel de inspiração, é uma referência para desenvolvimento de um produto. Então aqui eu tenho 2 referências dessas rochas, né? E para a gente poder pensar aí numa referência de textura, de forma, de linhas. Então, eu tenho essa referência e aí eu tenho o produto que resulta dessa referência. São bancos em impressão 3D, ok? Né? A impressora faz. E aí, eles lembram os formatos dessas rochas, mas eu tenho um espaço para plantas também. Então, eu busquei essa inspiração
nas rochas e transformei em um produto. Tá? Esse é o exercício, é para isso que um mood board serve, tá certo? No caso do design de moda, aí a gente abre um leque um pouquinho diferente, porque para que o processo criativo seja bem assertivo no caso do desenvolvimento de produtos de moda, dentro do processo criativo da moda a gente trabalha com vários painéis, vários mood boards. Eu tenho um mood board de público-alvo, é onde eu defino quem são as pessoas que vão comprar esses produtos. Quem é o público-alvo da marca com a qual eu estou lidando, para a qual eu estou desenvolvendo uma coleção de moda. Qual é o estilo de vida desse público? Eu busco essas pesquisas, faço essas pesquisas e transformo isso em um painel. É um público saudável, que trabalha, enfim, eu vou construindo essa persona e eu coloco então no meu painel de estilo de vida. No painel de ocasião de uso, eu vou abordar os produtos, aliás, os locais onde eu vou usar esse produto. Então a ocasião de uso é onde esse produto vai ser utilizado. É uma moda praia? É uma moda festa? É uma moda dia a dia, casual wear? Eu coloco imagens, monto um mood board com locais onde esses produtos podem ser utilizados. O painel ou o mood board de expressão do produto é aquele que vai evidenciar o ideal do meu produto. Esse produto ele quer representar o quê? E aí você coloca essas referências estéticas, funcionalidade, conforto, e você monta com elementos que trazem essas referências. Identidade da marca é o mood board que define a marca em si. Então, o mood board de identidade da marca e de expressão do produto estão atrelados justamente à marca. E os mood boards de ocasião de uso, estilo de vida e público-alvo ao público. Ok? E a cada coleção eu vou ter os outros 3 mood boards aqui, ó. O mood board de tema, o mood board de cores e o mood board de shapes, que é onde eu defino qual vai ser a estética do produto da coleção em si. Então são 3 fases diferentes dos mood boards para a área de design de moda. Eu trouxe exemplos para vocês. Mood board de público-alvo. Eu defino quem são essas pessoas que vão usar o meu produto. Qual é a idade desse público? Monto um painel. O mood board de estilo de vida. O que esse público faz? São mulheres vaidosas, saudáveis, que têm uma rotina comum, né? Trabalham, saem com as amigas. Então são essas definições para esse público-alvo. Ocasião de uso. É um produto de moda festa. Então, casamentos, jantares, formaturas. Essa é a ocasião de uso do produto que eu estou realizando aqui. A expressão do produto, é um produto de luxo que tem apelo sustentável, então tem esse viés. A identidade da marca, a marca vai trabalhar justamente com essa questão, a marca se chama E-Collection, trabalha justamente com essa questão do luxo sustentável. Então esse é um mood board que define essa identidade de marca, ok? E aqui seria então o mood board da coleção, a inspiração para a coleção, com referências do movimento Art Deco, pedras preciosas, uma mescla aí de referenciais estéticos. A cartela de cores, que aí é extraída do meu painel de tema, então o tema tem essa referência aqui, e a cartela de cores foi extraída dele, tá certo? Os shapes, o que são shapes? As formas que as peças vão ter, ok? Então eu vou ter vestidos curtos e longos, que então tendem a ter cintura marcada, e outros que são de silhueta mais solta, tá certo? A coleção vai trabalhar somente com vestidos. Aqui as nossas referências. E vamos praticar? Quero mostrar um pouquinho para vocês. Vamos lá. Vamos à nossa parte prática do estudo de caso. Eu trouxe então para vocês observarem alguns mood boards que nós podemos utilizar enquanto ferramenta. É claro que aqui eu estou usando mood boards físicos, né? Você também pode fazer mood boards em formato digital, tá? Não tem problema. Tudo vai depender da área de atuação. No caso de arquitetura, né, da área de arquitetura e da área de design de interiores, é legal ter o mood board físico e é o que a gente vai fazer no final do nosso encontro aqui, mas é importante pensar que o mood board de inspiração pode ser feito totalmente digital, tá certo? Bom, vamos lá. Aqui eu trouxe um mood board, é uma referência estética para a inspiração, né, pensando em ambientes, ou pensando em um projeto de design que envolve, por exemplo, o movimento rococó. Então o rococó tem como característica o romantismo, né, toda essa questão dessas nuances da boemia, são estéticas, são referenciais estéticos do movimento rococó.
E como isso se aplicaria em ambientes, por exemplo, né? Ou em jardins? E aí você pode montar, aqui no caso são imagens recortadas de revistas. Você pode montar o seu mood board. Ó, tem um fundo aquarelado, então é um mood board mais artístico, tá? Que serve como referencial para você guardar ali os principais elementos do movimento artístico, ok? Um outro movimento que você pode utilizar, né, ou uma outra forma que você pode fazer um mood board é desse jeito aqui, ó, combinando imagens, né, com materiais. Esse mood board representa, por exemplo, o movimento barroco, onde eu tenho contraste de luz e sombra, onde eu tenho a dramaticidade das linhas, cores e formas, e aí tudo isso é trabalhado aqui. Eu tenho a madeira, né, o contraste de cor da madeira, também o contraste de texturas entre aquilo que eu vou utilizar nas paredes, por exemplo, e aquele laminado que eu posso utilizar no chão ou em algum revestimento. Eu tenho os metais, então eu tenho o uso dos metais para trazer esse dourado. Também tem as pastilhas na mesma cartela de cores. Então eu trabalho as questões dos referenciais imagéticos que trazem esse glamour, esse exagero do movimento barroco, e também os materiais que vão fazer com que essa referência seja apresentada. Eu posso combinar as duas coisas, como é o caso desse mood board aqui, tá bom? Mas, professor, eu não tenho materiais, o meu mood board ele tem que ser um mood board assim, todo cheio de materiais? Não, ó, eu trouxe um mood board simples aqui para vocês, só com recortes de revista. É um mood board para representar o estilo rústico. O que eu tenho no estilo rústico? Eu vou ter madeira, eu vou ter pedra, eu vou ter materiais como couro e o uso da combinação da madeira com o couro e com as pedras, materiais mais simples. E aí eu montei uma combinação de materiais com recortes de revista. Então o mood board ele pode ser um elemento mais simples. É claro que aqui tem um olhar, né, estético, e você, enquanto profissional da área criativa, tem que pensar nisso também. Então eu usei, para dar um acabamento, eu recortei a árvore, lá dar um acabamento nos dois lados do mood board. As imagens que são sobrepostas são pensadas para estarem em locais que combinem, tá certo? Eu tenho também ambientes externos e ambientes internos para poder valorizar ainda mais esse meu estudo de materiais para exemplificar o estilo rústico, ok? Aqui mais uma ferramenta, mais uma forma de pensar mood boards. Esse que eu trouxe para vocês aqui é como a gente faz o link da história da arte com um projeto de design. Então, considerando os egípcios, por exemplo, na civilização egípcia, aqui eu tenho várias referências da civilização egípcia. Desde o vestuário até os elementos estéticos, todas as padronagens, o mobiliário egípcio ou parte do mobiliário egípcio. Fiz uma pesquisa, montei esse mood board de referências. Como que eu levo isso para um projeto de design? Eu levo isso traduzindo esses elementos em itens que eu vá encontrar para conseguir pensar no meu projeto. Então aqui, se vocês observarem, nós temos o linho, eu tenho a luz solar, o uso da madeira combinada com a argila, né, para fazer esse barro mais rústico, o uso do dourado, né, que são referências que nós encontramos nos tesouros egípcios, por exemplo, muitos materiais rústicos. Então o linho que é utilizado aqui, que foi a primeira matéria-prima tecida, né, construída por meio de tecelagem na civilização egípcia, que temos essa referência. Então, nos sofás, a combinação da cartela de cores, que é uma cartela de cores quente, por quê? Deserto, vai me lembrar muito esses tons mais quentes. Então eu trago esses referenciais para um outro mood board que tenha esses elementos que lembrem a cultura egípcia, tá? Isso é processo criativo, ok? E aí para moda, né? Se a gente for pensar um processo criativo de moda, como que a gente trabalha essa estrutura? Eu tenho aqui então um painel de público-alvo, tá? Definindo quem são essas pessoas do meu público-alvo. Eu tenho logo embaixo aqui, um painel de estilo de vida, que é o que essa pessoa faz, como ela faz, o que ela faz no dia a dia. Então é o meu painel de estilo de vida. Aqui no caso é um processo criativo completo de design de moda, tá?
A ocasião de uso, onde essas pessoas utilizariam esses produtos? Elas vão utilizar, então, no dia a dia, em situações do cotidiano, passear no shopping, andar na rua, lazer com as amigas. Esse é o foco da ocasião de uso. Eu também construo e posso utilizar um mood board de matéria-prima, que são os materiais que eu vou utilizar na minha coleção de moda, por exemplo. Aqui também uma referência para a gente pensar essa questão dos painéis dos mood boards, tá certo? Como tema para essa coleção, o iaque tibetano, que é a referência que eu trouxe em um dos nossos encontros para vocês. Esse é o meu painel de tema, essa é a cartela de cores extraída desse painel de tema. Então eu busco as referências no mood board de tema para eu construir o meu mood board de cores. Feito isso, eu defino quais são os meus shapes, quais são os mood boards ou quais são as estruturas que vão formar o mood board de shapes, as formas que os produtos vão ter, ok? Aqui no caso, vestidos acinturados longos e vestidos acinturados curtos. E aqui eu já tenho alguns produtos e a coleção como um todo, ok? Então, se a gente pegar um mood board de tema, eu tenho o meu mood board de inspiração temática e a minha coleção de moda. Reparem que a cartela de cores está toda aqui também. Então é esse exercício que a gente precisa fazer para poder ter, então, esse material enquanto um apoio, um recurso criativo, tá certo? Então, só para a gente entender a referência completa aqui do Mood. E aqui ainda fiz com as variantes de cores, né? Então, o produto e as suas opções em outras cores, para todos eles, tá certo? E aí, então, vamos montar um mood board? Eu trouxe aqui algumas opções. Quais materiais a gente usa, professor? O que é o melhor para a gente poder fazer um mood board? A base a gente costuma utilizar, é chamado de prancha rígida, tá? É um material de papelão reciclável que tem uma estrutura um pouquinho mais grossa e ele serve de base para estruturar a nossa prancha de mood board, tá? Eu colei sobre ele, colocaria sobre ele esse papel cartão preto, tá? Então a gente tem o papel cartão para ser a base, e aí pode ser uma cartolina, pode ser um sulfite colorido, enfim, fica a seu critério. E aí vamos pensar que a ideia é de ambiente, né? Vamos fazer um mood board para a área de arquitetura aqui, arquitetura e design de interiores. A ideia é uma sala mais contemporânea, né? Quais elementos que eu poderia colocar e como eu poderia fazer aqui, novamente frisando, eu estou trabalhando um mood board manual, tá? Você pode fazer ele de maneira digital sem problemas. Então eu trouxe uma referência aqui de como seria uma sala mais contemporânea, uma ideia um pouco mais diferenciada de design, né? E aí, esse é um recorte de revista. Eu tenho alguns materiais, algumas amostras de materiais que é interessante eu colocar para a gente poder pensar essas referências, Então eu tenho aqui uma madeira, né? Que vai ser o meu piso laminado, por exemplo. Outra que pode ser um painel, que pode ser inclusive um painel ripado como esse. E aí vai ficar ao critério, né, do cliente se ele vai querer trabalhar com isso ou não. Eu posso trabalhar com contrastes. Eu tenho diferentes madeiras aqui. Qual delas vai agradar mais ou vai ser a referência que eu quero trazer para esse projeto? Então essa daqui eu percebi que ela não vai ficar tão interessante. Vamos deixar elas mais claras para ter esse contraste, tá certo? Quero trabalhar uma mesa, um mobiliário que tenha uma madeira mais clara, né? Nesse sentido aqui. Você pode colocar tecidos. Quais vão ser os tecidos? Você pode pôr uma amostra dessa matéria-prima, estruturar dessa forma. Se você vai usar texturas, né? Qual é a cartela de cores que você vai usar para esse ambiente? Eu quero realmente um pouco mais escuro, um ambiente mais aconchegante, então a madeira já vai trazer essa questão do aconchego e eu penso em tonalidades de cores mais escuras. Eu posso pensar em texturas como essa daqui, desse grafiato, por exemplo, em tons de cinza, né? Um cinza mais fechado, um cinza mais azulado, ou eu posso trabalhar em alguma dessas, e aí você recorta e monta o seu mood board considerando essa cartela de cores que você queira utilizar para esse projeto, ok? Isso aqui você pode fotografar e mandar para o seu cliente. Se o cliente estiver com você no escritório, né, no seu local de trabalho, você pode
conversar com ele, alterar alguma coisa, pegar outros elementos e montar de uma outra forma esse mood board, porque é justamente esse exercício que você vai fazendo que fará com que você tenha um processo criativo diferente e que seja assertivo com relação ao projeto que você está executando, tá certo? Uma outra ferramenta legal e que vale a pena ser utilizada é essas layers que nós temos. Geralmente marcas, tá? Você que é da área de design, da área de arquitetura, as marcas fornecem esse tipo de material aqui, ó. Essa layer, ela faz com que você consiga mostrar para o cliente como ficaria um painel, por exemplo, nessa sala. Então eu tenho esse mood board de referência, né? Vou até colocar ele aqui de ladinho, ó. Tenho esse mood board de referência e tenho essa layer para mostrar para ele como seria um painel na sala. Você consegue utilizar a amostra que você tem de madeira, né, para um painel, por exemplo, e aí você consegue montar, ó, então um home, né, um painel de TV, como ficaria com esse tom de madeira? Ah, fica interessante, gostaria, não gostaria, quero mudar, achei interessante ou não. Quero um tom mais claro, você bota na parte uma madeira mais clara e você consegue perceber, né? Então, são possibilidades, ó, aqui com essa madeira mais escura, ó. Então é legal, vale a pena ter também esse tipo de recurso aqui só para mostrar quando o foco é o mobiliário, por exemplo, né? Então você que atua na área de design de produto, desenvolvimento de produto, e se você trabalha com algum material em específico, com algum produto em específico, né? Guarda-roupa, cozinha, enfim, é legal você ter uma amostra assim, se você tem algum modelo padronizado, que você consiga fazer esse tipo de estrutura, tá certo? Então, o mood board pode ser montado de diversas formas. Aqui eu montei depois você pode colar, você pode, enfim, trabalhar com outros materiais para agregar valor ao seu mood board. Fica a seu critério esse processo, tá? Aqui eu trouxe um de exemplo para você poder entender que ele é simples e que funciona muito, porque ao apresentar para o seu cliente essas referências estéticas, ele vai entender justamente o que o projeto dele vai ter enquanto materiais, enquanto texturas, linhas, cores e formas, tá certo? Eu espero que você tenha gostado. Pratique, continue pesquisando e exercitando. Um grande abraço! Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham absorvido bem o conhecimento aí sobre o mood board, né? Então, à medida que a gente vai encerrando essa aula, eu espero que vocês se sintam inspirados e capacitados a utilizar o mood board em seus projetos futuros, né? E lembrem-se, pessoal, que sempre de que o mood board ele é uma ferramenta flexível e pessoal, então não tenham medo de explorar, né, experimentar e deixar a criatividade fluir, né? E que esse conhecimento adquirido nessa aula possa impulsionar cada vez mais, né, as futuras criações de vocês e ajudá-los a alcançar os seus objetivos no design de maneira eficaz e impactante, certo? Pessoal, então acredito que é isso, né? Caso vocês tenham alguma dúvida posterior, vocês podem enviar lá pela TS, ok? Acredito que, como ninguém mandou mensagem aqui no chat, não ficaram dúvidas por enquanto, mas caso tenham dúvidas, não hesitem em mandar mensagem lá na TS, ok? Pessoal, relembrando, não esqueçam a lista de presença, ok? Não esqueçam da lista de presença. Vou deixar também aqui para vocês a minha rede social, caso vocês queiram me seguir lá, tá? Eu posto alguns insights de estilo de vida mais saudável e também alguns trabalhos que eu faço da minha área de modelo, ok? Então, pessoal, vamos ficando por aqui na nossa aula de hoje. Tenham todos um excelente final de semana e nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau.